A palavra desta noite, meus irmãos, não será especificamente para as mães, mas por vias transversas chegará a ela, porque se trata da família. Nós estamos trabalhando a família no plano de Deus. Pela manhã nós pegamos o primeiro sermão sobre a família no plano de Deus 1, e agora à noite estaremos falando sobre a família no plano de Deus, o segundo sermão. E hoje nós vamos nos valer do texto de 1 Samuel, capítulo 1 e o verso 3. 1 Samuel 1, verso 3, nós vamos encontrar uma expressão que fala de Elcana, o marido de Ana e de Penina. Elcana tinha duas esposas, e nós vamos ver uma palavra dele, sobre ele, em 1 Samuel capítulo 1, verso 3, diz assim, 1 Samuel 1, 3, a palavra do Senhor diz assim: todos os anos, esse homem, que se chamava Elcana, subia de sua cidade a Siló, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ófani e Finéias, os dois filhos de Eli, eram os sacerdotes do Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Que ela fale mais uma vez aos nossos corações. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, o casamento e a família são parte de todos nós. Nenhuma pessoa que aqui está deixa de pertencer a uma família. Então, Dia das Mães é também Dia dos Pais, porque sou a mãe, porque há pai, né? Não há geração espontânea. Só pode existir mãe porque há um pai também. Assim há uma família, há um casamento, né? E isso faz parte de todos nós. E por isso é que a família nos afeta tanto. Nós somos afetados por aquilo que acontece na nossa família. Quando algo não vai bem no casamento ou na família, a desarmonia e as suas consequências logo são sentidas. Logo. Um homem que está mal na família, que está mal no lar, uma mulher que está má na família, não está bem no lar, ela estará péssima no emprego, não estará produzindo, ela está péssima dando aula, recebendo aula, sendo aluna, em qualquer área da situação que a pessoa estiver. Se a família estiver desestruturada, isso certamente terá reflexo naquilo que a gente faz. Porque não dá para desvencilhar o que nós somos na família e aquilo que nós exercitamos na vida prática. Mas quando há harmonia, reina paz, há alegria para todos os integrantes da família e os agregados, as coisas caminham bem. Com base na família de Elcana, essa família que nós vemos aqui na Bíblia, e Ana, podemos compreender o padrão divino para as nossas famílias. Elcana, quem era? Em primeiro lugar, vamos ver quem era esse tal de Elcana. Eu acho esse camarada muito convencido. Em primeiro lugar, se você tiver com a Bíblia aberta, veja aí 1 Samuel, capítulo 1, verso 7. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, no verso 7. E ela chorava e não comia. A Penina, porque tinha filho, e Ana era estéril. O verso 8 diz: Elcana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que é que você está chorando? Por que não come? Por que é que você não come? Por que você está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ora, um marido que diz para a esposa que ele vale mais do que 10 filhos, esse camarada ou é muito bom, ou acredita mesmo no esposo que é, né? Que ele é para a mulher dele, ou do contrário, é um grande charlatão. Mas como a Bíblia não negaria se esse homem não fosse um homem sério,
Então nós temos toda a informação de que Elcana era de fato um marido para Ana, muito melhor do que 10 filhos. E aqui ele não está diminuindo o valor dos filhos, a importância dos filhos. Ele está colocando em evidência o marido que ele era. E esse negócio já começa a perturbar a gente aqui, marido, né? A coisa já começa a ficar complicada para nós nesta noite. Um marido que chega e diz para a mulher: eu sou melhor do que 10 filhos para você. Eu não tive 10 filhos. Quem aqui teve 10 filhos? Levanta a mão. Poxa, ninguém. Mas eu tive 12 irmãos. Meu pai, se estivesse aqui, ele levantava a mão bem alto e dava um grito: eu! Mas ele não está mais. Pois bem, mas eu não tenho coragem de dizer para a Thelma que eu sou melhor do que os 2 filhos dela. Já é complicado, né? Imagine dizer: eu sou melhor do que 10 filhos. E esse Elcana era tão bom assim. Então quem era ele? Samuel 1:1 diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Você vê quanto filho. A Bíblia é um negócio sério. A Bíblia diz assim: aqui está um homem chamado Jeremias, filho de João Clarim, não, que era filho de Numeriano Francisco Gomes, que era filho de João de Melo. Vai dizer que era filho, para dizer que é o Jeremias. Em outras palavras, está dizendo: você é você e mais a sua família. Você é você e a sua descendência. De onde você veio vai trazer a importância de você. E aí um conselho para vocês, solteiras e solteiros: começa a ver de onde está vindo o teu namorado, a descendência dele. Começa a ver a descendência da tua namorada. Vê quem está por trás dela, meu. Não vai nessa não. Isso também pesa, isso também tem importância. É por isso que a Bíblia está dizendo: esse Elcana é filho de fulano, que é filho de cicrano, que é filho de beltrano, que é filho de cicrano. Vai no mínimo umas 4 descendências lá atrás. Porque a pessoa é o que ele traz de bagagem da sua família. Pelo menos era assim que pensavam os nossos antepassados, principalmente a sociedade judaica. Muito bem. Então agora nós temos um quadro de quem era esse Elcana. Ele era efraimita. E por que é que se diz que ele era levita então? Já em 1 Crônicas 6, 33 e 38, diz que ele era um coatita da tribo de Levi, portanto um levita, e não efraimita. Então por que em 1 Samuel se diz que ele era um efraimita? Na verdade, meus irmãos, o objetivo de Deus, quando tirou o povo do Egito, era que todos os servissem. Isso está em Êxodo 4, 23, está em Êxodo 7, 16. Deus, quando tirou o povo do Egito, disse: vocês vão me servir. E depois Pedro vai dizer isso: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo escolhido, para que anuncieis as boas novas de salvação do Senhor. Então Deus queria que todos os servissem, todos. Mas depois do episódio do bezerro de ouro, quando o povo passou a adorar aquele bezerro de ouro, esse privilégio passou apenas para a tribo de Levi. Só os levitas ficaram encarregados do serviço do Senhor. Só depois daquele episódio do bezerro de ouro, que os irmãos viram que o Senhor mandou irmãos matar irmão, e diz que caiu ao fio da espada, se não me falha a memória, mais de 30 mil no deserto, por causa daquele incidente do bezerro de ouro. E a partir dali, os levitas, só a tribo de Levi deu àqueles que iriam diretamente estar prestando serviço ao Senhor. O povo seria nação santa. Então, depois desse episódio, tudo mudou. Por ocasião da distribuição da terra, Deus determinou que os levitas não teriam nenhuma herança, pois o próprio Deus seria a herança deles. E aqui eu abro um parênteses. Eu vejo aí por esses grupos afora um monte de levitas. Esses são levitas. Os levitas, o povo nem sabe o que significa levita.
levita, Deus separava e dizia: esse daqui não tem direito a 1 metro quadrado de terra, porque a herança do levita sou eu. E ele ficava encarregado do serviço do Senhor. Mas não, o povo de hoje, quem canta nas igrejas é o levitas. É analfabeto bíblico, analfabeto teológico, e o povo fica engolindo e passando, os outros vai passando para frente. Os levitas são os cantores, eram também cantores, mas não só cantores, não só cantores. Aliás, os cantores, a Bíblia diz que era um grupo totalmente separado, eles cantavam os salmos e hinos e cantos espirituais. Paulo vai falar isso em Efésios também. Então esses levitas, eles não recebiam de herança, pois o próprio Senhor é a herança deles. Está em Deuteronômio 18:2, se quiser ler. Depois você lê Número 18 e 20, você vai encontrar essa informação. Deus cuidava da sua sobrevivência. Sabe o que é que os levitas recebiam? Os dízimos. Todo mundo que entregava o dízimo de Israel era para os levitas, não era para a igreja, era para eles. Os dízimos eram todos dos levitas. Sabe, você encontra tudo isso aí em Deuteronômio, capítulo 18, verso 2, número 20, 18, verso 20, e número 18, 21 e 24, você encontra essa informação, que os levitas recebiam os dízimos. O dízimo não ficava para a igreja não, era para os levitas. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, meus irmãos, biblicamente falando, os dízimos da igreja para o sustento do ministério pastoral. Sabiam disso? E a igreja constrói com oferta, constrói com campanha, constrói com tudo, mas o dízimo da igreja era para o sustento da obra daqueles que servem ao Senhor. É isso que a Bíblia determina. Aliás, Paulo reitera isso também no Novo Testamento. Não estamos inventando nada. Os israelitas deviam dar cidades para ir habitar e até criar algum gado. Número 35:2. Os levitas não tinham que se preocupar com nada, a não ser com o serviço do Senhor. Para isso eles foram designados. Então, os dízimos, as casas, todos tinham que dar para eles na cidade, para eles desenvolver a obra do Senhor sem preocupação. Deus cuida dos que os servem. Por isso, podemos afirmar que Elcana era um levita, morador de uma cidade dada pelos efraimitas na região montanhosa de Efraim. Mas qual era então a relação disso com o casamento e com a família, que é o nosso tema? O que é que isso tem a ver? Deus nos criou para servir, e só isso nos traz real satisfação. Está em 1 Pedro 2, 5, 9. Para se ter uma vida conjugal, normal e no plano de Deus, o homem precisa ser um Elcana, isto é, um levita que serve ao Senhor também em seu lar. Cada um de nós, esposos, estamos sendo desafiados hoje para imitar a vida de Elcana como um levita que ele era, para que o nosso lar caminhe dentro daqueles propósitos estabelecidos por Deus. Em 1 Samuel 1:3 diz que este homem subia, viu que a gente leu? Todos os anos esse homem subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Subia, mas ele não subia só, mas ele ia com toda a sua casa, e ele tinha duas esposas. Era Ana e Penina. E Penina debochava, humilhava a Ana, porque Ana não tinha filho. Mas pastor, então não era assim, o negócio era tão bom assim? Fique calado, irmão, fique tranquilo, porque ter uma mulher já dá trabalho. Imagine 2, 3, 4, é complicado. Naquela época, era permitido por uma razão. Quando a mulher não dava descendente, e os homens tinham recebido terras para plantar, criar, desenvolver, então ter muitos filhos era ótimo, era necessário, porque eles tinham que produzir. Se lembra de Sara com Abraão? Sara não tinha filho, era estéril, então disse: olha, chama uma das servas, chama Agar. E aí então começou a descendência através de Agar, porque Deus tinha dito que de Abraão nasceria um que haveria de ser o Messias. E quando Sara não viu descendência, disse: não, chama Agar. E depois nós vamos ver a confusão que deu com aquelas duas lá, até hoje. Por quê? Porque de Jacó veio os israelitas, os judeus, e de Agar veio os árabes, e que hoje continua brigando com Israel. Então esse negócio de duas mulheres não é bom negócio não. Duas mulheres não é bom não. As coisas podem começar a briga, né?
Então, no plano de Deus não era assim. O propósito de Deus não era esse. E Jesus vai fazer referência. Quando Jesus vai tratar da questão do divórcio lá do Novo Testamento, Jesus vai dizer: no princípio não era assim. Quantas ervas Deus fez para Adão? Quantas? Uma. Então o propósito de Deus era uma mulher para um homem e um homem para uma mulher, e continua sendo esse o propósito de Deus. Agora o pecado é quem tumultuou tudo, né? Quem alterou tudo isso. Então, ele subia, mas ele subia acompanhado da sua família. Ele era o cabeça da sua casa, ele tomava efetivamente a liderança daquele lar. A mesma ordem está em 1 Coríntios 11:3, no Novo Testamento. A Bíblia diz no Novo Testamento, e eu preguei isso hoje pela manhã, que o marido é o que da mulher? A cabeça da mulher, ou o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja e Deus é o cabeça de Cristo. A ordem é essa. Eu tenho uma colega que eu não vou dizer o nome dela não, mas ela é muito competente, uma excelente advogada, mas ela diz assim: não posso me casar. Por quê? Eu não aprendi essa palavra submissão e obediência. Eu sou crente e eu sei que se eu me casar eu preciso ser submissa e obediente ao meu marido. Eu não consigo isso. Então eu fico solteirinha. Quando você entender e mudar de ideia, então Deus vai te dar alguém para você se casar. E ela está orando, e eu também, eu tenho certeza que Deus ouve minha oração. Essa é a grande vantagem. Eu a amo, né? Quero muito bem aquela nossa irmã. Deus com certeza vai fazê-la compreender e ela vai mudar de ideia. E ela vai se casar, porque casar é muito bom. É muito bom casar, não é não, pai? É muito bom. A gente estar casado, ter a esposa, não é? Ter os filhos, construir o seu lar, ver os filhos dos seus filhos, colocar nas mãos netos. Neto é bênção dobrada. É muito bom o casamento. Se não fosse bom, Deus não tinha dito assim: não é bom que o homem esteja só. Quem diz que o casamento é bom é o Senhor. E quando ele diz que é mesmo, não discuta. Não é bom que o homem esteja só, então fale-ei uma ajudadora, uma companheira. É por isso que os solteiros se casam, é por isso que os viúvos se casam, é por isso que os separados se casam, se divorciam para casar e casam para divorciar, algumas vezes, mas querem estar casados, porque é bíblico. Eu, quando pastoreava lá na Bahia, tinha um padre lá que ele era muito amigo meu. E às vezes eu estava fazendo compra no mercado, eu e a Thelma, e a gente via ele fazendo compra também. Eu dizia: lá, não vou dizer o nome dele não. Eu dizia: ele lá. Aí eu conversava com ele, quase que eu dizia: casa, meu, casa. Aí eu não é assim também não. Eu ia chegar em casa agora, não tem uma roupa limpa, não tem uma cama forrada, não tem uma sopinha quente, não tem alguém com um sorriso te esperando, não tem uns filhos para gritar no teu ouvido. Ele: mas não é assim também, não é? Mas eu dizia para ele: casa, que é muito bom casar. Pois bem, Elcana então subia para adorar a Deus em Siló. Se nós quisermos ter uma vida conjugal, como chefe de família, como cabeça do lar, nós devemos ser como Elcana, um levita do Senhor. Diferentemente do tempo do deserto, depois que o povo de Deus entrou na terra, Deus indicou o lugar de adoração. No deserto não, Deus escolhia dizer: ali, é no Sinai, é ali no sopé do monte, é ali no outeiro. Então o povo serviu. Depois que o povo entrou na terra, Deus disse: olha, vai ter um lugar de adoração. No tempo de Elcana, esse lugar era Siló, lugar para onde Samuel descia. Foi lá que ungiu Saul, foi lá que ungiu Davi, viu os filhos de Jessé, escolheu Davi. Siló era o centro religioso daquela época, e era para lá que Elcana subia com as suas esposas para adorar o Senhor. O lugar onde o Senhor reuniu o seu povo se chamava Siló. Era ali que Deus reunia-se com o seu povo, abençoava o seu povo e orientava o seu povo através dos sacerdotes. Mais tarde, Jerusalém se tornou esse local de adoração. Hoje, o marido cristão, o servo do Senhor, o lugar
que ele precisa trazer à sua família é a igreja do Senhor. É a igreja, é o local onde ele deve trazer a sua família para a adoração do Senhor. Meus irmãos, não existe nada tão bonito e a gente vê o pai de família, a esposa do lado, e ele com as mãos dadas levando seus filhos para a igreja. Não tem quadro mais bonito. Sabe por que eu digo isso? Porque eu experimentei isso na minha vida. Nós éramos em 12 irmãos. Imagina, minha mãe trocava a roupa da gente, ia caminhar 6 quilômetros a pé. Os menores meu pai colocava aqui nas costas, aqui com as pernas assim, e a gente caminhava para a igreja. Antes de chegar na igreja tinha um rio, uma ponte lá. Minha mãe sentava a gente ali, lavava os pés da gente, que vinha descalço, às vezes com sapato, chinelinho na mão, lavava, ela trazia a toalha, chegava os pés, calçava o sapato, ou o tamanco, né, tamanco de madeira. Aí eu dizia: meu filho, quando entrar na igreja, ande bem devagarinho, assim, pé a pé, porque a Bíblia está dizendo assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Pensa que a gente fazia isso, chegasse em casa, a situação era feia. Então a gente tinha que entrar pé a pé, devagarinho, sentava na frente. Não sei por que criança não senta na frente das mães. A gente sentava na frente e as mães atrás. Os bancos primeiro eram dos pais, aliás, das crianças, os pais atrás. Crianças, os pais atrás. Que era para ter o controle. Lá não tinha carro, não tinha leão, não tinha cavalo solto pela rua, mas a gente ficava ali adorando a Deus. E os cultos eram de 3, 4 horas. Não era esse tempinho que a gente fica. E aí eu me lembro do salmista Davi: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. Mas Elcana não mandava os filhos dele, ele levava os filhos. Pai não manda filho para a igreja, pai leva os filhos para a igreja, vai com ele. E o lugar de adoração é a igreja do Senhor. Alegrei-me quando vem à casa do Senhor. E Ana era sua auxiliadora. No verso 1 de capítulo 2 diz, tinha duas, se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos e Ana não. Sofria, chorava. Alguém dizia: está embriagada. Ela dizia: não, eu estou pedindo um filho a Deus. Até que Deus então lhe dá Samuel, e que vai ser a lâmpada do Senhor, aquele menino que acendia a lâmpada do Senhor no templo do sacerdote ali. E Deus lhe fala ao coração dizendo: Samuel, Samuel. E ele diz: fala, Senhor, porque o teu servo hoje, filho da Ana, fruto de orações. Uma vez um bispo católico estava vendo Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, orando, chorando pelo filho dela, e ele já era um rapaz. Santo Agostinho teve um filho, né? Ele tinha uma vida dissoluta, e Santa Mônica orando lá na igreja católica, canonizou, chamou de Santa Mônica, e ela orando, pedindo a Deus pelo filho dela. Um dia o bispo chegou, olhou para ela e disse assim: levanta-te, mulher, porque Deus não vai permitir se perder filho de tantas lágrimas. Levanta-te, porque Deus não vai permitir se perder filho de tantas lágrimas. E ela se levantou, e Agostinho se tornou um grande cristão, que hoje todos nós citamos. Então, filho de tantas lágrimas. Um filho custa muitas lágrimas, minha irmã. Você tem chorado pelos seus filhos? Então Ana era aquela auxiliadora de Elcana. O povo dava importância à herança da terra que Deus lhe dera, então devia ter muitos filhos naquela época. E é por isso que nós já falamos que Elcana tinha 2 esposas. Mas vemos que Ana era obediente, seguia e auxiliava ao seu marido no serviço do Senhor. Deus disse a Adão que Eva seria assim. A função da mulher cristã é auxiliar o seu esposo no serviço do Senhor também. Essa é uma verdade espiritual muito bonita. Deus disse para Adão: olha, ela será a sua ajudadora. Foi isso que Deus disse que Eva seria. Cuidar e prover o necessário para a família é tarefa e privilégio do marido. A ociosidade pode levar ao pecado,
como aconteceu com o rei Davi. O povo estava em guerra, ele no alpendre do palácio, até que viu e desejou e pecou porque estava ocioso. O homem precisa estar ocupado com o seu lar e com o Senhor Deus. Do suor do teu rosto comerás. Foi isso que Deus disse para Adão. Gênesis 3:16 a 19. E Paulo ensina, se alguém não quer trabalhar, Paulo é bem mais radical, né? Ele diz que também não coma. Se não quer trabalhar, também não coma. Entre vós, há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, mas se intrometendo na vida alheia. Paulo fala isso. Quem não trabalha, dá trabalho, né? Tem tempo para estar falando o que não deve falar e fofocando o que não deve fofocar. Por isso que Paulo está dizendo, você não quer trabalhar não? Então não coma. É privilégio do marido ser o cabeça do lar e ser ele o quê? Ele deve ser, então, o provedor da família. Ele com a sua esposa. Como comparar, então, o papel da mulher e do homem na condução do lar? Talvez a figura do piloto e do copiloto nos ajude a entender. Essa figura que ilustra bem o papel do marido e da mulher no casamento, talvez como piloto e copiloto. Para a aeronave da família chegar ao seu destino, ambos têm que ter o mesmo plano de voo. Quando o avião decola, o piloto tem um plano de voo. Então o marido e a mulher têm que ter esse mesmo plano de voo em conjunto. Um não pode fazer um plano e o outro fazer outro. A mesma direção e o mesmo objetivo. É preciso haver um comando e é preciso haver quem coopere com quem comanda. Então o marido é o piloto, mas a mulher é o copiloto, está ao lado dele. De acordo com a estabelecida por Deus, o homem é o piloto e a mulher é o copiloto. Assim era Ana e Elcana na condução do seu lar. Quando Adão despertou do sono, diz a Bíblia que viu a mulher que o Senhor lhe dava como presente, extasiado gritou: uau! Essa aqui é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa mulher eu vou te chamar varoa, porque do varão foi tirado, feminino de varão, mas vou te chamar de varoa. Logo em seguida a Bíblia faz uma declaração interessante e estabelece ao mesmo tempo um princípio prático. Diz assim: por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Que mistério, hein? O homem e a mulher, os dois, uma só carne. E aí uma vez o apóstolo Paulo diz assim: pode a pessoa brigar consigo mesmo, dizer assim, vou fazer guerra, não vou comer, vou morrer de fome, pronto, não vou comer mais. Então, quando o homem está em desavença com a esposa e a esposa com o marido, é como se ele estivesse brigando com ele mesmo. Porque os dois não são duas pessoas, é uma só pessoa, em dois corpos, porque a Bíblia diz que os dois se tornam uma só carne. A auxiliadora idônea do homem só poderia ser a que tivesse a mesma natureza, a mesma procedência dele, ou seja, precisaria sair do próprio homem para retornar a ele, tornando-se dois uma só carne. Então, onde estava a mulher quando Deus criou Adão? A mulher estava em Adão, tanto é que Deus tirou de Adão. Deus, quando fez Adão, já fez a mulher junto. Deus tirou de Adão a mulher, porque os dois eram uma só carne. Em tipologia, Adão prefigura Cristo e Eva é a sua noiva, a igreja. Efésios 5, 31 e 32. Essa é a figura bíblica. Então, a igreja precisa ter a mesma natureza de Cristo. Ela não pode ser um prédio ou organização religiosa sem vida. A igreja não pode ser isso. Foi necessário que Deus adormecesse Cristo, entre aspas, né? Adormecesse Cristo, por meio de sua morte na cruz, para que a vida divina, representada pela água que flui do seu lado, do lado do cortar de Jesus, em João 19:34, pudesse entrar nos que creem e assim produzir a igreja. A igreja saiu de Cristo. A igreja, portanto, tem origem em Cristo e tem a mesma natureza dele.
Somente dessa forma a igreja pode unir-se a Cristo, conforme 1 Coríntios 6, 17. A igreja auxiliadora idônea de Cristo para completar o plano de Deus na terra. Assim, podemos entender o plano elevado do casamento. Só assim a gente pode compreender o mistério do casamento. O apóstolo Paulo diz assim: eu falo com Cristo e a igreja. Casamento é coisa séria, é um mistério como Cristo com a sua igreja. Não trate o seu casamento como qualquer coisa. Isso é muito precioso. Sua família é preciosa, nós cantamos aqui. E devemos fazer valer isso que a gente canta, porque o casamento simboliza a união de Cristo com a igreja dele. A esposa, como uma prefiguração da igreja, auxilia o marido a servir ao Senhor. Ambos, como membros do corpo de Cristo, são auxiliadores de Cristo para o cumprimento do propósito de Deus na terra. O propósito de Deus para a redenção do homem é a igreja. A mulher representando a igreja. E Cristo, cabeça do corpo, que é a igreja. E o homem representando o cabeça da mulher, portanto representando Cristo. Esse é o grande mistério que envolve o casamento. Se nosso casamento tiver para a sua família e para a minha família, por isso que a minha família é coisa do Senhor, a sua família é coisa do Senhor. E eu gostaria muito que nesta noite nós pudéssemos de fato deixar Jesus falar conosco. Nós vamos cantar um hino que diz exatamente isso. A gente quer que Jesus fale conosco como um pastor que cuida do seu rebanho. A gente precisa que o Senhor fale conosco nesta noite, para que nós compreendamos em altura, em extensão e em profundidade o mistério da família, e que possamos zelar pela nossa família. Você como a mulher, você o outro como esposo, todos nós compreendendo que a família é um reflexo da igreja do Senhor e que deve estar em torno de Cristo Jesus. Então nós vamos cantar esse hino. Eu sei que já está preparado, o Ministério do Louvor vai ajudar na condução desse hino. E eu gostaria que a igreja, mesmo sentada, porque a gente tem um negócio de cantar só em pé. É bom cantar em pé, né? Mas às vezes